Olá pessoal, Lucas aqui, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal CC Audiolivros, um projeto crescente e constante. E essa live aqui é para a leitura do livro As Armas da Persuasão. Hoje a gente já está na 8ª parte, então se você está chegando aqui hoje, eu recomendo que você pegue desde o primeiro vídeo para acompanhar, porque de segunda a sexta, esse mesmo horário, às 18h59, a gente inicia a live e lê por 30 minutos. E aí você pode ler junto e também crescer junto, todo mundo junto. E sem mais delongas, peço que você se inscreva no canal, se acha que faz sentido, e deixe seu like. Principalmente compartilhe essa live aqui com um amigo seu que gosta desses temas relacionados a desenvolvimento pessoal, marketing digital, vendas, copy e tudo que abrange esse universo. Mas bora para a leitura. Continuando da parte que a gente parou ontem. Perguntas de estudo. Domínio do conteúdo. O que é a regra da reciprocidade? Por que ela é tão poderosa na nossa sociedade? Número 2. Quais são as 3 características da regra da reciprocidade que a tornam tão explorável pelos profissionais da persuasão? Número 3. Descreva como o estudo de Regan ilustra cada uma das 3 características dessa regra. Número 4. Como a técnica da rejeição seguida de recuo usa a pressão da reciprocidade a fim de aumentar a cooperação. E número 5. Por que a técnica da rejeição seguida de recuo deveria aumentar a propensão de uma pessoa completamente complacente a cumprir um acordo e B, a se oferecer para prestar favores futuros. Pensamento crítico. Número 1. Vamos supor Vamos supor que você queira que um professor passe 1 hora ajudando numa matéria para um trabalho de final de semestre. Escreva um roteiro mostrando como você poderia usar a técnica da rejeição seguida de recuo a fim de aumentar a chance de anuência ao seu pedido. O que você deve tentar evitar ao fazer seu pedido inicial? Número 2. Um estudo de Benny e Canoes em 1987 descobriu que, pagando-se aos médicos primeiro, estes se mostravam bem mais propensos a preencher e desenvolver um longo questionário remetido pelo correio. Se um cheque de $20 acompanhasse o questionário, 78% dos médicos o preenchiam e o enviariam conforme solicitado. Mas se fossem informados de que o cheque de $20 seria enviado após a devolução do questionário, apenas 66% o devolviam. Outra descoberta interessante envolveu os médicos que recebem o cheque junto com o questionário, mas não responderam. Somente 26% descontaram o cheque, em comparação com 95% daqueles que responderam ao questionário. Explique como a regra da reciprocidade
pode explicar ambas as descobertas. 3. Pesquise o termo noblesse oblige. Explique o que significa e como o conceito da reciprocidade poderia desempenhar um papel nesse caso. Dica: John F. Kennedy certa vez disse: aqueles a quem muito se dá, muito se exige. Capítulo 3. Compromisso e coerência. Diabretes da mente. É mais fácil resistir ao princípio do que no final. Leonardo da Vinci. Um estudo realizado por uma dupla de psicólogos canadenses, Knox e Inskert, em 1968, descobriu algo fascinante sobre os apostadores de corrida de cavalo. Logo após fazerem as apostas, eles estão muito mais confiantes nas chances de vitória do que antes. Claro que nada muda nas chances reais do cavalo. Trata-se do mesmo animal, na mesma pista, no mesmo hipódromo. Mas, na cabeça deles, apostadores, as perspectivas melhoram substancialmente depois de terem adquirido o bilhete. Embora um tanto intrigante à primeira vista, a razão dessa mudança súbita tem a ver com uma arma comum de influência social. Como as outras, essa arma também reside dentro de nós, dirigindo nossas ações silenciosamente. Trata-se apenas do nosso desejo de ser e parecer coerentes com o que já fizemos. Depois que fazemos uma ação ou tomamos uma posição, deparamos com pressões pessoais e interpessoais, exigindo que nos comportemos de acordo com esse compromisso. Essas pressões nos farão reagir de maneira que justifique nossas decisões anteriores. Simplesmente nos convencemos de que fizemos a escolha certa e, sem dúvida, nos sentimos melhor quanto à nossa decisão. Como ilustração, examinemos a história da minha vizinha, Sarah, e eu e seu companheiro, Tim. Depois de se conhecerem, namoraram por um tempo e mesmo após Tim perder seu emprego, foram morar juntos. As coisas nunca foram perfeitas para Sarah. Ela queria que Tim se casasse com ela e parasse de beber. Tim resistiu às duas ideias. Após um período especialmente difícil de conflitos, Sarah rompeu o relacionamento e Tim saiu de casa. Na mesma época, um ex-namorado ligou para ela. Eles começaram a sair e logo se apaixonaram e marcaram o casamento. Chegaram ao ponto de marcar uma data e enviar convites, quando Tim ligou. Ele se arrependera e queria voltar. Quando Sarah contou sobre seus planos de se casar, ele implorou para que ela mudasse de ideia. Queria estar junto dela como antes. Sarah o rejeitou, explicando que não queria mais viver daquela maneira. Tim até chegou a falar em casamento, mas ela disse que preferia o atual namorado. Finalmente, Tim propôs parar de beber, caso ela cedesse. Sentindo que, naquelas condições, preferia ficar com Tim, Sarah decidiu romper seu compromisso, cancelar o casamento e aceitar Tim de volta. Jesus. Um mês depois, Tim disse a Sarah que não achava necessário parar de beber. Mas um mês depois, decidiu que deviam esperar mais um pouco, antes de se casarem. 2 anos se passaram e Tim e Sarah continuam morando juntos, exatamente como antes. Tim continua a beber e ainda não há planos de casamento. Mas mesmo assim, Sarah está mais dedicada a ele do que nunca. Diz que ser forçada a escolher mostrou que Tim é mesmo o homem da sua vida. Assim, depois de tomada sua decisão, Sarah tornou-se mais feliz, ainda que as condições sob as quais fez a escolha nunca se cumprissem.
Obviamente, os apostadores em corridas de cavalo não estão sozinhos na disposição em acreditar na adequação de uma escolha difícil depois que já se foi feita. De fato, todos nós enganamos, todos nos enganamos de vez em quando para manter nossos pensamentos e crenças coerentes com o que já fizemos ou decidimos. Por exemplo, logo após votarem, os eleitores ficam mais confiantes de que seu candidato vencerá, mantendo a coerência. Não é de hoje que os psicólogos compreendem o poder do princípio da coerência em direcionar a ação humana. Teóricos pioneiros importantes, como Leon Feirsted, Fritz Heider e Theodore Newcomb, consideram o desejo de coerência um motivador central do comportamento. Será que essa tendência é mesmo forte o suficiente para nos compelir a fazer o que normalmente não gostaríamos? Não há dúvida sobre isso. O impulso de ser e parecer coerente constitui uma arma muito potente de influência social, muitas vezes nos levando a agir contra nossos melhores interesses. Vejamos o que aconteceu quando pesquisadores encenaram furtos numa praia de Nova York para descobrir se os observadores arriscariam a pele a fim de impedir o crime. No estudo, um cúmplice dos pesquisadores abria uma toalha de praia a 1,5 m da de um indivíduo escolhido aleatoriamente. A cobaia do experimento, após vários minutos relaxando na toalha e ouvindo música num rádio portátil, o cúmplice se levantava e ia caminhar pela praia. Logo depois, um pesquisador, fingindo ser um ladrão, se aproximava, pegava o rádio e tentava fugir. Como você pode imaginar, sob condições normais, as cobaias relutavam muito em se arriscar e desafiar o ladrão. Apenas 4 pessoas fizeram isso nas 20 vezes em que o furto foi encenado. Mas quando o mesmo procedimento foi tentado mais 20 vezes, com uma ligeira mudança, os resultados foram bem diferentes. Nessas encenações, antes de deixar a toalha, o cúmplice pedia à cobaia para dar uma olhada nas coisas dele, algo com que todos concordaram. Então, impelidos pela regra da coerência, 19 das 20 cobaias praticamente se tornaram vigias, indo atrás do ladrão, exigindo uma explicação, muitas vezes detendo-o fisicamente ou arrebatando o rádio de suas mãos. Para entender por que a coerência é uma motivação tão poderosa, deveríamos reconhecer que, na maioria das circunstâncias, ela é valorizada e versátil. A incoerência é comumente vista como um traço de personalidade indesejada. A pessoa cujas crenças, palavras e ações não condizem é vista como confusa, hipócrita e até mentalmente doente. Por outro lado, um alto grau de coerência costuma estar associado à força pessoal e intelectual. É a base da lógica, da racionalidade, da estabilidade e da honestidade. Uma citação atribuída ao grande químico Michael Faraday sugere o grau em que ser coerente é julgado importante, às vezes mais do que estar certo. Quando lhe perguntaram, após uma palestra, se ele quis dizer que um detestado rival acadêmico estava sempre errado, Faraday olhou furioso para o autor da pergunta e respondeu: ele não é tão coerente assim.
Certamente, a coerência pessoal é muito valorizada em nossa cultura. E é assim que deve ser. Na maior parte das vezes, nós nos sairemos melhor se nossa abordagem dos fatos estiver acompanhada de coerência. Sem elas, nossas vidas seriam difíceis, instáveis e desconexas. A solução rápida. Já que, em geral, é do nosso interesse sermos coerentes, incorremos no hábito de sê-lo automaticamente, mesmo em situações em que este não é o caminho mais sensato. Quando agimos sem pensar, a coerência pode ser desastrosa. No entanto, a coerência cega tem lá suas atrações. Primeiro, como todas as outras formas de reação automática, a coerência oferece um atalho em meio a complexidades da vida moderna. Depois que tomamos uma decisão, a coerência obstinada nos permite um requinte bem atraente. Não mais quebrar a cabeça com o assunto. Não temos que examinar o bombardeio de informações diárias para identificar fatos relevantes. Não há necessidade de despender energia mental para avaliar os prós e os contras. Não precisamos tomar novas decisões difíceis. Em vez disso, tudo o que temos que fazer quando somos confrontados com a questão é ligar nossa fita da coerência para zoom, sabermos em que acreditar. O que dizer ou o que fazer. Basta agirmos de forma coerente com nossa decisão anterior. O fascínio desse requinte não deve ser minimizado. Ele oferece um método conveniente, relativamente simples e eficiente de lidar com as complexidades da vida diária, que tanto exigem de nossas energias e capacidades mentais. Não é complicado entender, então, por que a coerência automática é uma reação difícil de refrear. Ela nos oferece um meio de escapar dos rigores do pensamento constante. Com nossas fitas da coerência operando, podemos seguir em frente, felizes por não precisarmos pensar tanto. Como observou o pintor inglês Joshua Reynolds, não há expediente ao qual um homem não venha a recorrer para evitar o trabalho de pensar. A fortaleza insensata. Existe também uma segunda atração, mais perversa, da coerência mecânica. Às vezes, não é o esforço do trabalho cognitivo difícil que nos faz evitar a atividade pensante, mas suas penosas consequências. Ter que encarar o conjunto desagradavelmente claro e indesejado de respostas fornecidas pelo raciocínio pode estimular nossa opção pela preguiça mental. Existem certas coisas perturbadoras que preferimos não perceber. Por ser um método pré-programado e maquinal de reação, a coerência automática tem a capacidade de oferecer um abrigo seguro das percepções preocupantes. Protegidos pela fortaleza da coerência rígida, podemos ser impermeáveis aos ataques da razão. Durante uma palestra introdutória do programa de meditação transcendental, MT, testemunhei um exemplo de como as pessoas se escondem dentro das muralhas da coerência para proteger das consequências incômodas do ato de raciocinar.
A palestra foi ministrada por 2 jovens sérios e visava recrutar novos membros para o curso. Os instrutores garantiriam que o curso oferecia um título singular de MT que nos permitia atingir todo tipo de coisas desejáveis, variando da simples paz interior a capacidades mais espetaculares. Voar e atravessar paredes. Nos estágios mais avançados e mais caros do curso. Eu havia decidido comparecer ao evento para observar os tipos de táticas de consentimento usados naquele recrutamento e levara comigo um amigo interessado, um professor universitário, cujas áreas de especialização eram estatística e lógica simbólica. À medida que a palestra avançava, os palestrantes explicavam a teoria por trás da MT. Percebi meu amigo cada vez mais inquieto, parecendo aflito e se mexendo o tempo todo na cadeira. Finalmente não conseguiu resistir. Quando os palestrantes convidaram ao público a fazer perguntas, ele levantou a mão e, educadamente, porém de maneira firme, destruiu a apresentação que acabáramos de ouvir. Em menos de 2 minutos, apontou exatamente por que o argumento complexo do palestrante era contraditório, ilógico e absurdo. O efeito sobre os palestrantes foi devastador. Após um silêncio confuso, cada um tentou uma resposta, mas pararam na metade. Consultaram colegas e, por fim, admitiram que os pontos do meu amigo eram válidos e exigiam um estudo posterior. Mais interessante para mim, porém, foi o efeito sobre o restante do público. Ao final da sessão de perguntas, os 2 recrutadores se viram diante de uma multidão de membros do público pagando $75 para ingressar no curso de MT. Cutucando-se, dando de ombros e deixando escapar as risadinhas enquanto recolhia os pagamentos, os recrutadores exibiram sinais de puro espanto. Após o que havia parecido um golpe constrangedor, a palestra acabou se tornando um grande sucesso, gerando níveis anormais de aprovação. Embora um tanto intrigado, atribuí a reação do público à incompreensão da lógica dos argumentos do meu colega. Mas descobri que aconteceu o inverso. Fora da sala de conferências, após o evento, fomos abordados por 3 pessoas que já haviam pago sua matrícula. Queriam saber por que tínhamos assistido à palestra. Explicamos e lhe devolveram as perguntas. Um deles era um aspirante a ator que queria desesperadamente vencer em sua carreira e havia ido à reunião para ver se o MT lhe daria um autocontrole indispensável ao domínio de sua arte. Os recrutadores tinham-lhe assegurado que sim. O segundo se descreveu como um insônia profundo que esperava que o MT proporcionasse o relaxamento necessário para conseguir dormir. O terceiro servia como um porta-voz não oficial. Estava se dando mal na faculdade porque o tempo de estudos nunca era suficiente. Havia ido à reunião para descobrir se a meditação poderia fazer com que precisasse de menos horas de sono à noite. O tempo ganho poderia ser então usado para estudar. É interessante observar que os recrutadores lhe informaram, assim como para o insônia,
que as técnicas apresentadas poderiam resolver seus respectivos problemas, embora opostos. Ainda pensando que os três se matricularam porque não entenderam as objeções do meu amigo, comecei a questioná-los sobre aspectos do argumento dele. Para minha surpresa, descobri que haviam entendido perfeitamente seus comentários. Foi justamente a consistência de seu argumento que os levou a se inscreverem correndo no curso. O porta-voz explicou bem. Eu não pretendia gastar nada esta noite porque estou quebrado. Ia esperar até a próxima reunião, mas quando seu colega começou a falar, senti que, se eu não entregasse o dinheiro agora, quando voltasse para casa, começaria a pensar no que ele disse e jamais me inscreveria. De repente, as coisas começaram a fazer sentido. Aquelas eram as pessoas com problemas reais buscando desesperadamente uma solução que, se fôssemos acreditar nos líderes da discussão, seria encontrada na MT. Movidos por suas necessidades, queriam acreditar que a meditação era a sua resposta. Eis que, por intermédio de meu colega, intromete-se a voz da razão, mostrando que a teoria subjacente à sua solução recém-descoberta era ilógica. E então o pânico se instalou. Algo precisa ser feito logo, antes que a racionalidade se imponha, deixando-os novos sem esperança. Deixando-os de novo sem esperança. Muralhas urgentes contra a razão são necessárias. Não importa que a fortaleza a ser erguida seja insensata. Rápido, um abrigo contra o pensamento. Aqui, tome o dinheiro. Ufa, escapei por um triz. Já não é preciso pensar no problema. A decisão foi tomada e, de agora em diante, a fita da coerência pode ser tocada sempre que o necessário. MT? Claro que acho que vai me ajudar. Com certeza vou ter sucesso. Acredito piamente no MT. Já paguei minha inscrição, certo? Os confortos da coerência maquinal. Agora vou ter um pouco de sossego. Bem melhor que a preocupação e o cansaço daquela busca difícil. Esconde. Se ao que parece, a coerência automática funciona como um escudo contra o pensamento, não surpreende que ele possa também ser explorado por aqueles que preferiam que respondêssemos aos seus pedidos sem pensar. Para os aproveitadores interessados em nossa reação mecânica, é impensada as suas solicitações. Nossa tendência à coerência automática é uma mina de ouro. Eles são tão exímios em fazer com que escutemos nossas fitas de coerência quando isto os favorece, que é raro percebermos que fomos dominados. A maneira do jiu-jitsu. Eles estruturam suas interações conosco de modo que nossa própria necessidade de coerência resulte diretamente em seu benefício. Alguns grandes fabricantes de brinquedos recorrem a essa abordagem para reduzir um problema criado pelos padrões de compra sazonais. Todo mundo sabe que o período de pico para fabricantes ocorre antes e durante o período natalino. O problema é que depois as vendas de brinquedos sofrem uma queda brusca pelos próximos meses. Seus clientes já esgotaram seu orçamento de presentes e resistem firmemente aos pedidos das crianças. Desse modo, eles enfrentam um dilema.
Como manter as vendas altas durante a estação mais lucrativa e, ao mesmo tempo, conservar uma boa demanda por brinquedos nos meses seguintes. Sua dificuldade certamente não está em motivar as crianças a quererem mais brinquedos depois do Natal. O problema está em motivar os pais que já gastaram muito dinheiro a comprar mais um brinquedo para os seus filhos. O que os fabricantes poderiam fazer para produzir esse comportamento implorável? Alguns criaram campanhas publicitárias, outros reduziram os preços durante o período de baixa, mas nenhum desses dispositivos comuns de venda surtiu efeito. Ambas as táticas são dispendiosas e têm sido ineficazes para aumentar as vendas aos níveis desejados. Os pais não estão a fim de comprar brinquedos e as influências da publicidade ou dos preços mais baixos não são suficientes para convencê-los. Alguns grandes produtores de brinquedos, porém, acreditam terem encontrado a solução. Ela é criativa e envolve apenas uma despesa publicitária normal e a compreensão do efeito poderoso da necessidade de coerência. Minha primeira pista de como a estratégia das empresas de brinquedo funcionava surgiu depois que eu caí na armadilha uma vez e, como um verdadeiro trouxa, tornei a cair. Então, chegaram os 30 minutos da leitura de hoje. Passou rápido. Confesso que passou bem rápido. Mas como princípio da coerência, como diz um livro, a gente vai parar aqui. E amanhã, exatamente às 18 horas e 59 minutos, estaremos aqui novamente para dar seguimento a mais 30 minutos de leitura desse livro, que cada vez mais eu vejo que realmente é muito incrível, muito bom mesmo. Que está desbloqueando muita coisa na minha cabeça que eu nem sabia que existia. Então esse aqui foi mais um Vamos Ler Junto, do canal CC Audiolivros, do projeto Crescente Constante. Então eu já faço convite para você, para acompanhar nosso conteúdo no canal principal, Crescente Constante, que lá tem muitos vídeos, sempre nessa mesma seara de conteúdo. Marketing, desenvolvimento pessoal, evolução, finanças, mas principalmente desenvolvimento pessoal. Tudo o que você pode fazer para ter uma vida melhor. Eu sou o Lucas e até amanhã. Muito obrigado pela sua presença e tchau!